Você já tentou pedir para o ChatGPT criar um bot de ticket? Copiou o código cheio de esperança e na hora de rodar ele, deu um erro que nem você sabe por onde começar a consertar. O problema não é você, é que a IA precisa de um mapa certo. E hoje eu vou te mostrar esse mapa. Vou te mostrar como eu uso meu gerador de prompts para criar um sistema de tickets com componentes V2, aqueles com botões modernos e menus elegantes, que realmente funciona. Até se você estiver fazendo tudo pelo celular. Sem erro, sem código quebrado, apenas o bot funcionando no seu servidor. E se você curte esse tipo de vídeo, já senta a mão no like aí e segue a gente para mais conteúdo. Então o primeiro passo aqui é acessar o criador de prompt. Vou deixando o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nele você vai cair nessa telinha aqui, onde aqui na esquerda a gente vai ter os blocos que a gente vai usar para construir o bot. E aqui na direita a gente vai ter algumas opções para dar zoom, centralizar e apagar o projeto. E o primeiro passo aqui é preencher esse primeiro bloco aqui sobre o bot. Quando eu clicar, ele vai abrir uma caixinha aqui do lado, e aí é só você começar a preencher. O primeiro aqui é como vai chamar o nosso bot. Esse meu bot vai chamar Ticket Fofo. E aqui é para você colocar um resumo sobre o seu bot. Nada de escrever o bot inteiro aqui, beleza? Só um resuminho básico. Então aqui eu coloquei bot de ticket para gerenciar demandas dos meus membros de maneira privada e organizada. Aqui embaixo eu vou selecionar o banco de dados, eu vou deixar no simples. E aqui se você quiser colocar alguma opção adicional, você pode colocar. Nesse aqui eu não vou precisar. O próximo passo é definir meus comandos. Então eu vou clicar aqui nesse botão de comando. E nesse bot eu vou ter dois comandos. O primeiro comando vai ser de config e o segundo vai ser para enviar o painel do ticket para as pessoas poderem abrir o ticket. Então para editar o bloco é bem simples, só clicar aqui em editar e ele vai abrir aqui do lado para mim poder configurar. O primeiro campo aqui é o nome do comando, então, no meu caso, config. Aqui ele está me perguntando quem pode usar, e eu vou falar aqui somente o dono do servidor. Aqui ele me fala qual canal eu vou permitir esse comando, eu vou colocar qualquer um, porque eu quero que esse comando seja usado em qualquer canal. Aqui ele me fala qual é o objetivo desse comando, de forma simples, tá bom? Você vai digitar o que esse comando vai fazer do início ao fim. Simples, sem escrever um poema aqui dentro. E aí eu coloquei aqui, ó, mostrar uma mensagem de configuração para o usuário definir. E daqui para baixo eu vou ter as informações do comando, que são aqueles parâmetros. Então se você usa o Discord, você sabe que quando você digita um comando, você pode colocar parâmetros aqui na frente, ó, como membro e valores. Esse campo aqui é exatamente para isso, eu posso adicionar parâmetros aqui. Como eu quero fazer a configuração num painel, eu não vou usar essa opção. E aí tem mais dois campos aqui, resposta de sucesso e mensagem de erro. E aqui eu vou preencher a mensagem de erro, porque se uma pessoa que não for dona do servidor digitar esse comando, eu quero que ela seja avisada disso. Então quando não for o dono, avisa o usuário. Em uma mensagem que só aparece para ele. Beleza. Agora eu vou colocar aqui um embed em barra mensagem, barra container. E para isso eu vou clicar nesse segundo aqui. E aí ele vai mostrar aqui na tela. Eu vou arrastar aqui e vou conectar. Quando eu conecto, eu falo para a plataforma na hora que ela for fazer o prompt que quando o usuário dá esse comando, ele vai enviar esse embed no chat. E para editar o embed é bem simples, é só clicar em cima dele, vai aparecer as informações aqui do lado. Eu vou dar um nome aqui para esse embed por questão de organização, que esse vai ser meu painel de configurações. Para quem esse embed vai aparecer, então eu vou selecionar aqui somente para quem usou. E aqui eu vou usar uma funcionalidade nova que foi implementada aqui na plataforma, que é a criação da UI da mensagem. Então eu vou clicar aqui em criar, e aí ele vai aparecer esse painel aqui. E aí é bem simples, é só eu clicar nesse botão aqui embaixo, novo bloco, e aí ele vai aparecer umas opções que eu posso colocar aqui, ó. Container, uma imagem, uma seção, botões, seletores, tudo aqui para mim selecionar e conseguir construir meu embedding para que ele fique exatamente do jeito que eu quero. Então bora lá? Vou clicar aqui em container, e aí eu não quero que esse container tenha aquela barra colorida, vou desmarcar essa opção e vou fechar. Veja que o container já aparece aqui, só que inicialmente já tinha uma mensagem, então eu vou clicar nela e vou clicar aqui em remover. Então agora só tem o meu container. Dentro desse container eu vou adicionar um título, chamar configurações do ticket. Depois que eu fizer é só fechar e ele já vai aparecer aqui em cima, ó, configurações do ticket como título. E agora eu vou adicionar outro bloco aqui dentro. Ele vai ser do tipo string select. Então cliquei e esse daqui vai ser o menu da criação dos meus tickets. Como eu quero que esses campos sejam dinâmicos, eu não vou criar as opções aqui. Eu vou colocar @dinâmico no rótulo e na descrição. Aí basta eu fechar aqui, ele já vai aparecer o seletor. E aí eu vou adicionar uma linha de botões aqui embaixo. Então eu vou clicar aqui botões e vou adicionar aqui 3 botões. O primeiro vai ser de novo, que é para mim poder criar ali uma opção para o ticket. E ele vai ser aqui o primário, então ele vai ser roxinho aqui, ó. Perceba que ele já ficou roxinho. O segundo aqui vai ser editar e o terceiro aqui vai ser excluir. Então se eu fechar aqui, olha meu embedding aqui. Então eu vou ter o seletor, então quando eu selecionar aqui a opção do ticket, eu vou poder editar ou excluir ou criar um novo. Beleza, esse embed já está do jeito que eu quero, então eu vou clicar aqui em
salvar UI aqui embaixo. E aí perceba que ele já vai carregar os botões aqui, ó. Então eu tenho aqui a parte dinâmica, o novo, o editar e o excluir. Então eu preciso fazer uma ação para cada um desses botões. E eu vou começar aqui pelo mais fácil, que vai ser o de excluir. Para isso eu vou vir aqui e vou clicar nesse bloco de ação. Que isso daqui é uma tarefa que é executada pelo bot, ou seja, pela própria programação, sem interação do usuário. Então eu coloquei o bloco aqui, e aí eu vou conectar o excluir com a ação. Agora eu vou editar a ação, e eu vou descrever o que essa ação vai fazer. Eu vou colocar um título aqui, que vai ser excluir opção. Quem vai executar essa ação? O bot. O que deve acontecer? Então eu vou preencher aqui a opção de ticket selecionada na mensagem anterior. E agora é só preencher os outros campos aqui, ó. Meu resultado esperado. A opção seja removida do seletor, então ela vai desaparecer do seletor. E o painel principal seja atualizado com a lista dos tickets disponíveis. Então vai ser aquele painel lá que a gente vai configurar depois, que vai ser para os usuários abrirem o ticket. E aqui ele me pergunta depois de quanto tempo. Eu quero no momento que o botão for clicado. Então é só escrever. Os campos aqui, se vocês perceberem, eu não estou preenchendo todos, porque eles não são obrigatórios. Aqui você vai ter que usar o bom senso. Então quanto mais informação você colocar, menos chance a IA vai ter de errar. Então, sem preguiça e preenche os campos. Agora eu vou configurar os meus outros dois botões, o de novo e o de editar. Para isso, quando o usuário apertar aqui em novo, eu vou abrir um formulário para ele poder digitar a opção do ticket que ele quer criar. Então eu vou clicar aqui em formulário, e aí ele vai aparecer aqui na tela o meu formulário. Eu vou arrastar aqui para cima, para ficar mais perto, e só vou arrastar aqui o novo e conectar no formulário. Agora eu vou editar o meu formulário. E aí, como na mensagem aqui você tem duas opções, editar ou UI, aqui no formulário você também vai ter essas duas opções. Se o seu formulário for muito simples, tipo um campo, é só você descrever aqui, clicando nesse mais aqui, qual pergunta vai ser feita. Se ele for muito complexo e você quiser ajustar tudo nele, você usa aqui o criar UI. Aí você clica, aí ele vai aparecer aqui o formulário, e é a mesma coisa lá da mensagem. Só clicar aqui no novo campo, e aí ele vai te perguntar o que você quer colocar. E eu vou colocar esse primeiro aqui, ó, Input Label. E aí o título do campo vai ser nome do ticket. E aí se eu quiser colocar uma descrição, eu posso colocar. O placeholder aqui é aquela mensagem que aparece no fundinho do campo para ajudar a pessoa a digitar. E aqui é o tipo, se é curto ou se ele vai ser de parágrafo. Nesse caso aqui ele vai ser curto. Agora é só eu fechar aqui e depois criar o meu próximo campo, que vai ser o de descrição. Aqui novo campo, vai ser o mesmo aqui. E eu vou escrever aqui descrição do ticket. E aí eu vou manter curto também, e aí é só eu fechar. Eu já vou ter aqui meu formulário do jeito que ele vai aparecer. Se eu quiser adicionar um bloco de texto aqui também, eu posso vir aqui e adicionar aqui esse text display, e aí é só mover para cima por esses botõezinhos aqui, ó. Perceba aqui no fundo que ele já está indo para cima. E aí eu posso escrever um texto para o usuário aqui, falando como ele tem que preencher esse formulário. Mas nesse caso eu não vou usar, então eu vou remover esse item. Depois é só salvar aqui UI, e eu já vou ter meu formulário pronto aqui. Por questão de organização, eu vou dar um nome para esse formulário. Então ele vai ser um formulário de novo ticket. E aí perceba que já sincronizou aqui, ó, com a UI as perguntas que estão sendo feitas. E aí eu posso digitar aqui o que vai acontecer depois que eu enviar o formulário. Ou para ficar mais organizado, eu posso usar um bloco de ação, que é o que eu vou fazer aqui. Então eu vou adicionar aqui na frente do meu formulário um bloco de ação. E aí eu vou conectar meu formulário aqui no bloco de ação e vou descrever aqui o que vai ser feito. Então aqui vai ser criar nova opção do ticket. Quem executa aqui, eu vou colocar o bot, que é ele que vai fazer tudo isso daqui por baixo dos panos. E o que deve acontecer aqui? Deve atualizar o painel principal para o usuário com a nova opção. Vou deixar isso aqui. Dados afetados aqui. Eu vou deixar o bot gerenciar isso aqui. Mas lembra daquela regra. Quanto mais informação você colocar, melhor vai ficar. E menos chance da IA errar na hora de criar o seu bot. Então, sem preguiça. Vou preencher aqui os outros campos. Então, eu coloquei aqui o que eu quero que aconteça. E aí, agora, o nosso próximo botão aqui é o de editar. O de editar, eu vou conectar nesse mesmo formulário aqui, porque eu quero que ele reutilize aqui. Só que, obrigatoriamente, eu vou ter que conectar uma ação aqui, porque senão ele vai ficar confuso aqui do que vai acontecer. Porque eu estou apertando dois botões e estou abrindo o mesmo formulário. Então ele tem que entender o que vai acontecer aqui. E aí, para isso, eu vou colocar uma ação aqui e vou conectar aqui o editar na ação. E vou descrever aqui o que vai acontecer, ó. Então ele vai editar as informações do ticket. Quem faz? O bot. O que deve acontecer? Como eu não coloquei o bloco de formulário, eu preciso fazer referência a esse bloco. Então eu vou ter que colocar mais informações aqui. O negócio é que não tem muito atalho. Se você não quiser colocar o bloco, você vai ter que escrever um pouquinho mais. E com isso eu vou ter aqui, ó, usar o mesmo formulário de criar para editar, mostrar as informações do ticket selecionado no formulário ao editar. E aí uma coisa muito importante que eu vou preencher aqui é resultado esperado.
Com isso, ele vai atualizar o painel principal de tickets para os usuários e salvar as informações no banco de dados. Essa questão aqui do banco de dados, eu vou copiar aqui e vou colar no meu bloco de cima na criação. Então esse que é o legal dessa ferramenta, você pode ir e voltar aqui. Então eu vou editar aqui, ó, e o meu estado esperado aqui, eu vou mudar aqui e vou colocar a mesma coisa que eu coloquei aqui nesse bloco. Então atualiza o painel principal de tickets e salva no banco de dados. Coloquei aqui o mesmo texto, eu acho que ficou bom, então vou dar uma organizadinha aqui, porque eu tenho tique, e também porque é muito massa, ficar conectando as coisas e movendo. Agora eu vou pro meu próximo comando, que vai ser para enviar o painel no chat para os usuários poderem abrir o ticket. Então eu vou editar ele aqui e vou chamar ele de painel. Quem pode usar vai ser a mesma coisa, somente dono do servidor, canal permitido aqui, qualquer um. E qual que vai ser o objetivo desse comando? Lembra que isso daqui é só um resumo, não é para você escrever a ópera inteira aqui dentro, hein? Com isso, a gente vai ter aqui, ó, mostra a mensagem pública para que as pessoas consigam ver a opção de tickets disponíveis e abrir os tickets. O legal dessa plataforma é que você pode escrever do teu jeito, mas lembra de uma coisa, o menos é mais. Então seja direto aqui nos comandos e foque em criar blocos e conectar, que o restante da mágica vai acontecer. E aí eu vou copiar aqui desse comando a mesma mensagem de erro aqui, ó. Então se for erro, eu vou copiar isso aqui e vou colocar nesse comando também. Agora eu quero que apareça aquele embed bem bonitinho, que nem esse daqui, por exemplo, para as pessoas conseguirem abrir o ticket aqui. Então, para isso, eu vou ir lá e vou colocar aqui um bloco de mensagem embedding. Vou parar aqui, eu vou pegar e arrastar ele. E vou pegar aqui e vou editar o meu UI. Cliquei, ele vai abrir aqui o painel. E a primeira coisa, eu vou apagar essa mensagem aqui. E agora aqui eu vou adicionar um container. Eu vou tirar a borda desse container e vou adicionar um outro container aqui embaixo. Esse vai ter borda. Se eu clicar aqui, eu posso mudar a cor da borda dele. Vai ser uma borda verde. Então, vou fechar aqui. Nesse daqui, eu vou adicionar aqui um seletor. E aí eu vou apagar essa opção aqui, porque eu quero que seja dinâmico. Então, eu vou fechar. E aqui eu também vou adicionar um título. Então, eu vou colocar aqui... Lembra que recebe marcação Markdown. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, um hashtag para ele ficar aquele título grande. Então, eu falei aqui para ele escolher a opção do ticket. E agora eu posso fechar. Então, ele já vai aparecer aqui. Só que eu quero que ele fique em cima, né? Então eu vou abrir e vou clicar aqui nesse botão. Veja que ele já foi para cima ali. Agora aqui nesse container de cima, eu vou colocar somente uma imagem. Então eu vou colocar aqui um Media Gallery aqui. E aí eu vou selecionar uma imagem aqui. Eu vou usar o URL para colocar essa imagem. E aí eu vou colocar essa imagem aqui que eu fiz na IA. Então vai ficar desse jeito aqui. Então eu vou ter aqui o meu embed e aqui para selecionar a opção para a pessoa abrir. Agora eu vou salvar meu UI aqui e vou editar essa mensagem e eu vou escrever aqui, ó, no menu de seleção, uma descrição para falar que os campos têm que ser dinâmicos. E também falar que as pessoas podem usar aqui. Então vai ser qualquer membro. Aqui eu vou falar que os tickets devem ser dinâmicos conforme a atualização do banco de dados. Conforme você vai fazendo os bots nessa plataforma, você vai pegando experiência. E aí cada vez seus bots vão ficar melhor. E agora caminhando mais para o finalmente aqui, eu vou adicionar uma ação. E aí eu vou conectar aqui, ó. Quando a pessoa selecionar um ticket, o bot vai criar um tópico privado. Então, eu vou editar essa ação aqui. Então, criação do tópico para atendimento. Então, quem vai executar é o bot. E o que deve acontecer aqui, ó? Cria um tópico privado no canal com quem abriu o ticket e os ADMs do servidor. Então, é isso aqui que essa ação vai fazer. E aí, você pode querer que o bot envie o embedding aqui nesse canal. E aí, você pode vir aqui e criar aqui mais uma mensagem e conectar. Então, depois que ele criou o tópico, ele vai enviar um embed com as informações. Então, eu vou editar a UI aqui. Vou apagar aqui esse texto e vou colocar aqui um container. Então ele não vai ter borda. E esse container aqui ele vai ter dois botões. O primeiro deles aqui vai ser ele vai ser verde, né? Então vai ser assumir, que é pro ADM assumir o ticket. E o segundo aqui ele vai ser vermelho, que vai ser pro ADM fechar o ticket. Beleza? E aí eu vou colocar aqui um text display. E eu vou colocar um título aqui, informações do ticket. E eu vou arrastar para cima. E aqui no meio eu vou colocar outro text display. E eu vou chamar aqui de opção do ticket selecionada e vou arrastar para cima também. Esse aqui é para ser um campo dinâmico, então eu vou colocar aqui dentro @campo dinâmico. Para falar para IA aqui que vai ser um campo dinâmico. Eu vou fechar e vou salvar meu UI. E aí eu preciso dar ações aqui para os dois botões que eu criei. Então eu vou criar aqui uma ação e outra ação aqui e vou conectar o assumir com uma ação e o fechar com outra ação. E aqui a edição é bem simples. Vou editar aqui o fechar. E vou falar, aqui no título do bloco eu vou colocar fecha o ticket, quem que vai fazer? O bot. O que vai acontecer aqui? Vai arquivar o tópico, que eu quero manter um histórico disso aqui depois, se eu quiser resgatar no canal. E os dados afetados aqui vai ser fechar o ticket no banco de dados. Ou melhor, marcar como concluído o ticket no banco de dados. Beleza? Os resultados que eu espero aqui.
tópico arquivado e ticket fechado. E a outra ação aqui de assumir, vou colocar aqui o título como assumir pelo ADM, quem executa vai ser o bot. E o que deve acontecer? Associar o ADM que clicou ao ticket e atualizar a mensagem anterior com a marcação do ADM que assumiu. Beleza, restante dos campos aqui não é necessário preencher, mas lembra que quanto mais informação, melhor. E aí, quando você achar que já está interessante, não aperta no botão de gerar ainda. Verifica todos os campos, vê se a lógica está batendo e se não está faltando nada no seu bot. Quanto mais informação você colocar, menos chance da IA errar e mais chance de você ter um bot super completo. Se você não quiser fazer tudo numa vez, é só fazer login aqui e salvar o teu progresso. E aí quando você achar que está tudo perfeitinho, tudo legalzinho, você vai clicar aqui no botão gerar prompt. E aí você vai clicar aqui para gerar o seu prompt, confirma, e aí ele vai aparecer o seu prompt aqui, e é só você clicar aqui em copiar prompt. Com isso você vai ter aqui o seu prompt gerado. E agora eu vou fazer um paralelo aqui. O problema da gente gerar esse prompt que a gente acabou de construir aqui de maneira visual no nosso gerador, é que a IA ela costuma alucinar se a gente não coloca todas as opções e organiza as informações. Então esse daqui é um exemplo de um prompt que eu fiz na mão nesse vídeo aqui de ticket, ó. Então veja como ele é enorme, ele é muito grande. E ainda faltou coisa aqui no meio. E olha só o prompt que a gente acabou de gerar. Ele é bem maior, olha só a diferença dos dois feitos. Então, é muito menos chance aqui da IA errar com o nosso gerador do que com o prompt que a gente faz na mão. Claro que isso daqui é 100% possível de você fazer na mão. Mas essa ferramenta traz você para um próximo nível, que é tornar tudo visual. Se você quer aprender a criar seus próprios bots personalizados, o link dessa plataforma vai estar aí na descrição. É a ferramenta que eu uso em todos os vídeos. Mas se você tiver no estilo sem tempo irmão, e não quer ter trabalho nenhum, e já quer o arquivo pronto do bot, com o tutorial de instalação, é só entrar lá no nosso servidor do Discord, vir aqui até na lojinha, que você já vai poder adquirir todos esses bots que a gente faz aqui no canal, com um valor bem justo e que cabe no teu bolso. Todos eles possuem tutorial, e você pode fazer tanto no celular quanto no computador. E eu garanto, em menos de 20 minutos. Vou deixar todos os links fixados no primeiro comentário. E se você quer ver mais bots sendo criados assim, comenta aqui embaixo qual a próxima função que eu devo adicionar no gerador. Valeu, falou!